Olá pessoal, meu nome é João Vitor Alves, moro em Maceió e estou participando do processo seletivo para a disciplina de Humanidades. Nesta videoaula, eu vou conversar com vocês sobre como o povo brasileiro se formou ao longo do tempo e do espaço, inspirado nas ideias do antropólogo Darcy Ribeiro, né? Um antropólogo muito importante para a contribuição das ciências sociais no Brasil e para as ciências humanas como um todo. Como é um pouco mais curto, vamos também falar sobre como seria dada essa aula se estivéssemos no ambiente presencial com alunos. Primeiramente, eu acho que é muito importante nós falarmos que os estudos de Darcy Ribeiro foram estudos profundos e muito detalhados sobre a formação étnica e cultural no Brasil, né? Tendo como referência a obra O Povo Brasileiro, a formação e o sentido no Brasil. Darcy, nesse livro, e em seus trabalhos como um todo, ele procura responder à pergunta: quem são os brasileiros e como nós nos tornamos esse povo tão diverso e mestiço, né? Como nós estamos trabalhando aqui nessa aula a noção de tempo e espaço, é impossível nós pensarmos na formação do do povo brasileiro sem associar a noção de tempo e espaço. Primeiro porque o Brasil é um espaço geograficamente delimitado, que foi evoluindo ao longo do tempo, né? Se nós pegarmos os mapas de 1500 para cá, nós veremos que das capitanias hereditárias até a República Federativa no Brasil, nós tivemos inúmeras mudanças, né? Inicialmente cortando apenas parte do Nordeste brasileiro, e agora nós podemos até ver depois como a Cisplatina se separando, virando o Uruguai, né? O Acre, que pertencia à Bolívia e depois começou a fazer parte do Brasil. Assim como também nós temos características geográficas que também de espaço, que também são em relação a todo o ambiente em que vivemos, né? O clima, a vegetação, a produção de alimentos, toda a economia que é desenvolvida de acordo com cada especificidade do espaço que está sendo delimitado. E por tempo, nós temos que, obviamente, considerar o tempo histórico, né? O que era Brasil, Brasil de fato, não era Brasil antes de 1500. Nem 1500 vezes nós podemos falar que o Brasil, era a terra de Santa Cruz, né? E com o tempo, nós fomos mudando e nos adaptando para isso. E daí a gente tem que pensar que o que Darcy Ribeiro nos propõe nesse processo é que o povo brasileiro surge de um choque, de uma mistura, né? Especialmente entre os portugueses colonizadores que chegaram aqui, os povos indígenas originários e os africanos, povos africanos que foram trazidos como escravizados, né? E isso não foi um processo que foi um processo rápido, foi um processo de séculos e séculos dentro da formação do Brasil. Dado ainda que é importante lembrar no início do século XX dos imigrantes de outros países. Então podemos pensar também na grande migração japonesa que nós tivemos no início do século XX. Perdão. Podemos pensar justamente na grande migração japonesa que tivemos no início do século XX, né? E na maciça imigração que também tivemos de povos europeus. Ali também do começo do século XX para cá, para o Brasil. Alemães, italianos, né, que vieram para cá justamente por um processo que podemos até falar historicamente que foi dado como um processo de embranquecimento, né, a tentativa dos governos da época de fazer um processo de embranquecimento da população brasileira. Alguns marcos que nós vamos ter historicamente localizados são a chegada dos portugueses, a escravização de indígenas e africanos, mas principalmente de povos africanos, né? A resistência desses povos, porque obviamente a escravização não vem de maneira passiva, ela vem com resistência. A abolição que se dá no final do século XX, não por motivos de benevolência, mas por motivos sociais, econômicos e imposição política vinda da Inglaterra com a formação do capitalismo, né? E daí nós temos essa noção que Darcy vai falar para a gente de povo novo, né? Não é só o povo português que vem aqui, é toda a mestiçagem, todo o sincretismo cultural e todo esse processo que nos leva especificamente a poder ter a formação do povo brasileiro. É por isso que nós, por exemplo, antropologicamente falando, nós somos um país tradicionalmente católico, com uma grande presença de protestantismo aqui também, porém, um país católico que acredita, por exemplo, muitas vezes em reencarnação, assim como os espíritas, que pula 7 ondas para Iemanjá durante o Ano Novo. Um país que mistura, né,
que acredita em astrologia ao mesmo tempo, como formas, né, unas e não necessariamente que se excluem dentro do seu sincretismo. É isso que vai formar o povo brasileiro, apenas um exemplo que nós estamos dando, mas que vai ter esse processo ali de formação. É, Se nós pensarmos, por exemplo, uma prática que nós poderíamos fazer ao vivo seria a leitura do mapa do Brasil, né? Mostrando como foi desigual a ocupação pelas etnias de acordo com a formação do povo mesmo. Podemos pegar dados do IBGE, né? Temos uma presença massiva, por exemplo, de imigrantes japoneses no sul e no sudeste do Brasil, São Paulo e Paraná principalmente, né? Enquanto nós temos uma presença muito maior de escravizados aqui no Nordeste por conta do cultivo da cana-de-açúcar, que era um modo econômico mais forte e presente que nós tínhamos aqui. Né? Darcy ainda usa para a gente a noção que no Brasil existe uma macroetnia. Né? O que seria essa macroetnia? Seria uma grande coletividade, uma grande coletividade brasileira que domina o território. Enquanto dentro deste território nós vamos ter microetnias, como por exemplo as etnias indígenas, né, que ainda sobrevivem aqui, mas como ilhas culturais. Não que elas não façam parte do Brasil, não que não sejam brasileiros, mas que vão ter etnias e práticas culturais diferentes do povo brasileiro que está urbanizado, né, ou que passou por esse processo todo de miscigenação aqui que nós estamos definindo. Da mesma forma, vamos ver que isso está intimamente ligado também com as desigualdades sociais que nós temos no nosso país. Né? A região Nordeste e a região Norte, que são tradicionalmente as regiões mais pobres do país, elas têm isso justamente por conta de todo o processo de exploração econômica histórico que nós temos, bem como serem duas regiões que têm a menor presença da população de pele branca no país. Né? No Nordeste prevalecendo a população preta e parda, e na região Norte nós vamos ter a predominância dos indígenas, né? Indígenas e povos originários como um todo. Então a gente tem que pensar que o Brasil ele vai ter, conforme o Darcy fala, um mapa vivo. Por que um mapa vivo? Porque está em constante mudança e também que ele está constantemente se construindo como povo em si só. Para isso, em atividades práticas, o que faríamos? Pegaríamos os dados do IBGE, juntamente com o mapa do Brasil, analisando, né, como se dá essa distribuição e como isso foi feito ao longo do tempo, não apenas no nosso tempo presente. Né? Então, amostras de diferentes períodos brasileiros para que possamos chegar na ideia. Por fim, acredito que quando nós estudamos o povo brasileiro pelo tempo e pelo espaço, nós percebemos que nossa identidade é resultado de encontros, conflitos, resistências e criações culturais, bem como apropriações culturais também. Né? Entender esse processo nos ajuda a refletir sobre praticamente tudo em nossa vida, mas como pessoas que focam um pouco mais nas pesquisas de ciências humanas, vai nos ajudar a refletir sobre racismo, desigualdade, e também temos a potência criativa da nossa mestiçagem. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer coisa, estamos aqui.